Bom, boa noite a todos, então, né? Tanto a Maristela quanto ao Max, né, que nos assistem ao vivo, e também aqueles que nos assistirão depois, né, a partir da gravação dessa aula, certo? Bom, na aula de hoje, do dia 7 de outubro, né, nós iniciaremos da seguinte forma, né? Semana passada, eu não cheguei a divulgar o gabarito da AP1, né? Porque ainda havia alguns colegas que ainda não a tinham feito, né? Ou tinham feito de maneira errada, né? E aí eu solicitei que refizessem, né? Tinham feito de maneira errada no sentido de ter feito um fluxograma, né? De livre-arbítrio, né, sobre uma atividade qualquer, quando na realidade a atividade, né, o processo, aliás, melhor dizendo, ele já havia sido posto, né, então teria que ser em cima daquele processo, né, que foi proposto por mim, e não sobre um processo qualquer, né? Essa pequena confusão aí se deu porque nós tínhamos um trabalho discente efetivo, que esse sim era em relação a um mapeamento, né, a partir de um fluxo, de um processo qualquer, né, e aí essa atividade da avaliação parcial 1, não, né, era um processo que era dado, né, e a partir desse processo, a partir da descrição desse processo, vocês deveriam formular o fluxograma, certo? Bom, para divulgar aqui o gabarito, então eu preciso compartilhar a minha tela com vocês, certo? Então, compartilhando. Compartilhando, então. Vocês enxergam minha tela? Maristela e Max? Podem teclar aí no chat. Beleza. A Maristela está perguntando se eu vou liberar a nota da AP1, né? Acredito que aproveitando já que eu estou, né, falando sobre a AP1, deixa eu verificar. Na realidade, a nota da AP1 já era para estar aparecendo para vocês, tá? Deixa eu olhar aqui nas configurações, na parametrização, conferir se daqui a pouco faltou alguma alteração de parâmetro aqui que eu preciso fazer para que vocês possam visualizar a nota, que eu acredito que é o mais provável, se é que vocês não estão conseguindo visualizar. Vamos lá. Vamos lá, a P1. Deixa eu ver uma coisa aqui. Editar. Aqui está a liberação da nota nunca, tá? Eu vou colocar aqui automático e liberação da correção automático, tá? Aí, dessa forma, Maristela e Max, né, vocês já conseguem visualizar a nota, tá? Se vocês quiserem, provavelmente vocês vão ter que entrar e sair da plataforma aula, tá? Não precisa sair do Meet, mas possivelmente vocês vão precisar entrar e sair do aula para poderem visualizar essa nota, tá? De nada, Maristela. Até agradeço, né? Desculpa não ter liberado, eu já tinha corrigido, mas esqueci de fazer essa liberação. Se eu bem me recordo, né? E aí peço para a Jéssica também, que ingressou agora, nos ajudar. Por um acaso, no autoatendimento, essa nota já não está divulgada? Eu tinha para mim que tinha divulgado no autoatendimento. Vocês chegaram a ver? No autoatendimento? Sim, não. Maristela que diz que lá eu não cheguei a ver. Maristela, se durante a aula tu conseguir
dar uma olhada ali no autoatendimento e verificar se aparece, eu te agradeço, tá? Se puderes fazer isso, né? É ótimo, né? Justamente para ver se a nota já está lá, tá? Valeu. Aí pode me interromper no momento que tu visualizar se está ou não, né? Se não estiver, eu tenho que colocar aqui na minha lista de tarefas para fazê-lo, porque para mim eu já tinha como tarefa realizada, né? Mas, né, sabe como é que é? A gente tem uma série aí de tarefas, né? Não é impossível ter deixado esta para trás, tá? Bom, vamos lá então para a P1, né? Que eu vou divulgar agora então o gabarito para vocês, né? Eu tenho ele aqui comigo, tá? Obviamente, né, pessoal, esse fluxograma gabarito ele é uma descrição aproximada, tá? Eventualmente vocês não precisam ter feito exatamente igual a este modelo, tá? Eventualmente vocês podem ter algumas diferenciações, tá? O que não pode é ter uma diferença que altere a lógica aqui de atividades que compõem esse processo aqui das notas, né? Então, nós temos aqui, né, pessoal, existiam as duas possibilidades para iniciar esse fluxograma, tá? Vocês poderiam já ter aqui, né, a letra A, no caso aqui, vocês vejam que eu utilizo legendas, né, basicamente, né? Eu poderia colocar aqui, né, o que está escrito aqui, né, que representa a letra A, para dentro do bloco retangular, né? Eu também poderia já iniciar com uma atividade, essa aqui, né, de fazer da secretaria fazer um cadastro, logo já aqui, né? Então, vamos supor aqui que o meu A, tá, pessoal, já poderia estar aqui, tá? Mas eu particularmente gosto, né? Mas isso é uma preferência minha, eu gosto de deixar bem claro, né? Não só pela elipse, né? Mas de forma mais visual, pela nomenclatura, né? Eu gosto de elencar o início, né? E o fim do processo, né? Deixar ele bem destacado, tá? Mas eu poderia, né? Então, aqui ser o meu A, né? E aqui muito bem ser o meu F, né? Já iniciando e finalizando com a elipse ali, sem precisar ter os dizeres início e fim, tá? Então, quem fez isso, né, pessoal, também recebeu certo, sem problema nenhum, tá? Então, temos o início, né, onde a secretaria faz um cadastro, né? Depois, os professores aplicam as provas, né? E aí lançam as notas, né? Reparem que aqui até, pessoal, era possível, né, até ter duas atividades aqui, né? Eu poderia ter aplicar as provas e também ter uma divisão em lançar, né? Notas e faltas manualmente, né? E até mesmo poderia ter um envio para a secretaria, né? Isso poderia ser subdividido, né? Não é o caso, eu não fiz aqui, né? Mas até poderia, também não seria errôneo, tá? Depois, a secretaria verifica se houve troca-substituição. Aí vocês reparem o seguinte, né, pessoal? Aqui nós temos uma decisão, né, uma verificação, né, a realizar. E aí, pessoal, efetivamente, né, eu vou ter, né, o sim e o não, tá? Se sim, né, faz a atualização, né, e retorna ao fluxo, né, aqui retorna, né? Se não, continua o fluxo, né? Se não tem nada, já continua direto, né? Então tem essa atualização aqui. Pessoal, importante dizer, tá? Deixa eu até colocar aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o word de arte. Página inicial, inserir, layout de página, não fórmula, dados, revisão, exibição. Inserir. Onde é que está a caixa de texto? Não.
caixa de texto. Tá? Então, aqui eu vou ter um sim. Então, aqui, sim. Né? E vou ter um não. Tá? Ok? Isso aqui para complementar, então, esse gabarito. Tá? Se sim, atualiza o cadastro, né, e depois continua o fluxo, se não, continua o fluxo direto. Né? E vejam que ele já vai para uma outra atividade, né, que envolve outra verificação, né, da secretaria nesse caso. Verifica se houve inclusão ou exclusão dos alunos, né? Se sim, faz a atualização. Então, vou botar aqui o sim aqui. Tá? E se não, né, vai direto para a próxima etapa, né, que é a secretaria lançar as notas e faltas no sistema e aí enviar para a coordenação, né, que por sua vez aqui na letra F, né, imprime as notas e envia aos pais dos alunos, né, de modo a, então, finalizar o processo. Tá, pessoal? Importante dizer, tá, esse processo vocês poderiam representar como eu representei aqui na vertical, né? Mas também poderia ser na horizontal, vocês poderiam até, inclusive, fazer com raias, né? Para identificar os diferentes atores aqui, né? Secretaria, professores, secretaria e professores e a coordenação, né? Para identificar exatamente o que pertence a cada um dos setores, enfim. Como é um fluxograma simples e eu não exigi que ele fosse funcional também, né, onde as áreas, então, ali estivessem representadas, secretaria, professores e coordenação, né, esse aqui no formato vertical, né, atende plenamente. Pessoal, o que mais teve de erro, tá? Muita gente considerou a atividade de verificação aqui como uma atividade comum e botou ela dentro de um bloco retangular, e aqui o sim e o não dentro de um losango, tá? Isso não é correto, né? Tem que representar a atividade em si, tá? Ou colocou a atualização do cadastro do professor como uma atividade envolvendo decisão. Não, a atualização é uma resposta à decisão tomada, né, na etapa anterior, né? Nada mais do que isso. Certo? Pessoal, tranquilo? Possivelmente que vocês que estão nos assistindo agora ao vivo, né, tenham acertado essa questão, né? Geralmente o pessoal que é menos frequente, né, que eventualmente acaba não acertando efetivamente, né? Embora também, claro, que pode se assistir e errar também, né? Faz parte do aprendizado. A Maristela, eu vi que me respondeu, inclusive, que acessou lá o autoatendimento, né? E a nota está lá. Tá, joia? Obrigado, viu, Maristela? Te agradeço aí a verificação, né? Então, já aproveito para dizer que agora, então, a nota está no aula, né? E está no autoatendimento também. Né? Então, vocês podem visualizar a nota da P1 nos dois, tá? Bem-vindo, Matheus, isso? Matheus, bem-vindo. Porque fica bem na frente ali, né, a minha barra de menu aqui, você está apresentando, né, daí eu tenho que clicar sobre a pessoa para poder enxergar, né, o nome realmente, né, enfim. Joinha, Matheus. Vamos para a questão seguinte, né, então, gabarito da P1 aí divulgado. Né? Agora eu preciso também divulgar o gabarito do trabalho discente efetivo que vocês realizaram na aula passada, né? No dia 30 de setembro, que foi a elaboração de um fluxograma, né? Esse sim poderia ser sobre um processo qualquer, né? A escolha de vocês, né? A única questão é que se solicitava que vocês
utilizassem, né, a simbologia padrão da ASME, né, da Sociedade Norte-Americana de Engenheiros Mecânicos, né? Perfeito. Tá? Então, deixa eu abrir aqui, né, então, um fluxograma nesse formato, então. Tá? Eu aproveitei, né, pessoal, dei uma olhada no que vocês fizeram e peguei esse aqui que foi o modelo que ficou mais adequado em relação ao que se pretendia na atividade. Tá? Alguns colegas preencheram aqui proposto e economia, tá? Mas aqui não era o caso, né? Porque a ideia era que vocês representassem um processo já existente. Né? Se para vocês terem aqui, né, esse proposto aqui preenchido, aí vocês teriam que ter esse fluxo, né, que seria o presente, né, e aí teriam que ter um formulário mais abaixo, né, que aí com o proposto, né, e aí sim poder fazer a comparação, né, e medir uma eventual economia entre o proposto e o fluxo presente, certo? Então, isso é algo que se fazia, então, necessário. Bem-vindo, Leandro. Chegou bem na hora, porque justamente o fluxograma com a simbologia padrão da ASME que eu vou apresentar é o teu, tá? Desde já te dou os meus parabéns, né? Uma vez que foste aí, né? Não sorteado, né? E sim escolhido, né? Como o fluxograma modelo aqui no padrão ASME para repassar aos demais, certo? Espero que esteja de acordo aí. Tá bem de acordo, tá? Com pequenas observações, mas de todos os que eu recebi, tá? É o mais de acordo, efetivamente, tá? Por isso que eu escolhi ele, tá? Eu consegui olhar todos, né? Mesmo que ainda muito por cima, a grande maioria, né? Mas vejam o seguinte aqui, ó, que no fluxograma aqui do Leandro, né, que é referente a estaqueamento de infraestrutura, né, numa planta de unidade química, né, estaqueamento de infraestrutura seria, eu até pensei que era para construção civil, mas é para a indústria química? Não, na verdade, é para bloco de concreto, por exemplo, equipamento. Você faz o estaqueamento para poder colocar nas rochas, para dar a sustentação, que nem se faz um prédio, né? Perfeito. E aí tu vai um bloco onde vai depois o equipamento, um tanque ou um vaso, equipamento químico, entendeu? Perfeito. Joia, te agradeço. Qualquer coisa tu vai me corrigindo, tá? Eu vou procurar fazer a leitura aqui de acordo com o que eu consigo visualizar, né? E essa é justamente a ideia do fluxograma, né? É que a gente, mesmo um leigo, né, ao visualizar, consegue ter uma noção boa do processo em si. Né? Então vamos lá. Primeira etapa ali, então, primeira atividade é a liberação do projeto, né? Onde aqui tem uma atividade de espera, né? Vejam que o Leandro sinalizou aqui com uma espera, né? Depois tem o projeto para execução, né? A partir do momento que ele foi liberado, esse projeto vai para execução, mas ele deve entrar numa fila, né, Leandro? Por isso que eu acho que tem essa espera aqui, isso? Não, na verdade é o seguinte, a liberação de projeto é quando libera para efetivamente a empresa lá resolve fazer uma planta química, nesse caso. Perfeito. Então tem a liberação do projeto, então eles liberam os projetos. Aí o que é feito? É feito aí faz o projeto em si, né? No caso, você faz o projeto de como vai executar. Isso aí, por isso que eu não botei tempo ali, porque não tem, pode variar, pode levar uma semana, um mês, pode levar mais tempo. Depende da complexidade do próprio projeto. Depois do projeto estando pronto ali para execução, né? Aí você faz uma programação, aí é questão de planejamento, a parte que eu trabalho, né? Mais nas obras, eu sempre trabalhei em planejamento. Então, você planeja como é que vai executar. Perfeito, perfeito. Aí, depois tem a programação da execução, né? A partir do momento que o projeto foi concluído, eu entendo isso, né, Leandro? E aí
vai se colocar num cronograma aí para começar a execução, é isso? Acho que o Leandro ficou sem áudio, cara, mas... Não, eu achei que estava me vendo, tu não está me vendo. Não, não, não te vejo, eu não te vejo. Ah, eu vou falar aqui, então. Uhum. Estamos atentos, pode falar. Perfeito. Então, ali, né? Depois a execução com a perfuratriz, né? Aí sim nós temos ali uma operação, né? Depois retira-se o material de perfuração, aí nós temos um transporte, né? Depois temos mais 2 operações, né? O lançamento do concreto da betoneira pela lança-bomba no orifício da perfuração, né? Deixa eu liberar aqui para mais um colega ingressar na sala. Né? Depois desse lançamento do concreto, né, subir o trado da perfuratriz, depois verificação, né, lá no arquivo, né, ou na armazenagem, esse símbolo aqui, né, no estoque, no estoque ferragem específica da estaca. Perfeito, compreendi. Tá? Sim, porque pode variar, né? Então, claro, tem estacas com 30 metros, outras 15 metros, então tem que pegar especificamente daquela do momento da perfuração, né? Aquela que está sendo em cima do projeto, né? Perfeito. Né? Depois trazer a ferragem da estaca, né? Uma operação de transporte, e aí se percorre uma distância de cerca de 40 metros, né, Leandro? Depois inserir a ferragem manualmente ou com a ajuda da máquina, mais uma operação. Né? Depois executar o travamento na ferragem para esta não descer antes da cura do concreto. E, por fim, né, pessoal, a inspeção, né, justamente a verificação, né, do topo lá da ferragem pela topografia, se ela está conforme o que foi especificado lá no projeto. Né? Então, joia, joia. Né? No fluxo aqui do Leandro, né, inclusive ele conseguiu utilizar todas as atividades, né? Ele fez a soma, né, de cada um dos tipos de atividades, né, desde a atividade de operação, transporte, né, se vocês contarem aqui na operação, né, vão ter 5 círculos, 1, 2, 3, 4, 5. Né? No transporte, duas atividades envolvendo transporte. Na espera, 3 envolvendo espera. Né? Na inspeção, uma lá, que é a final, e na armazenagem, mesma coisa, uma aqui. Tá? Pessoal, além dessa questão aqui que eu falei antes para vocês, que boa parte dos colegas acabou deixando aqui o proposto igual, o presente, a economia tudo zero, né? Na verdade, né, como o Leandro fez aqui, né, ele até colocou em cinza escura aqui justamente porque a ideia era mapear um processo existente, né? Ainda não era propor um novo. Tá? Propor um novo vai ser a atividade parcial 2 de vocês. Tá? Provavelmente vocês vão fazer um processo, né? Mapear um processo e vão sugerir, né, melhorias nesse processo. Né? Eu só não sei ainda se vai ser com esse fluxograma com a simbologia da ASME ou se já vai ser com a metodologia do BPM, tá? Vai depender de como andar as nossas próximas aulas até lá. Pessoal, outra questão aqui, né? A distância em metros, né? Obviamente que para as atividades de transporte, né? Que nós vamos ter, em geral, essa distância, né? Nós vamos ter aqui também o tempo em minutos para aquelas atividades, né, que não são automatizadas, né, que levam algum tempo, né? Então, é basicamente isso, né, pessoal?
como o Leandro preencheu aqui. Ah, outras coisas, tá, pessoal? Teve muito aluno que preencheu aqui, ao invés de fazer como o Leandro fez aqui, que é o correto, tá? Colocou um X nas linhas aqui, tá? Tipo, essa atividade é uma operação. Aí ele marcou um X aqui na operação. Essa era transporte, ele marcou um X aqui, tá, pessoal? Não é X, tá? É realmente ter o símbolo, né, na linha correspondente, certo? Para ficar bem visual, assim como o do Leandro ficou. Eu deixei sombreado até os outros aí para mostrar mesmo, né? Perfeito, perfeito. É isso aqui mesmo. Uma outra questão, assim, um pouco comum, pessoal, foi o pessoal copiar os símbolos, né, para as linhas abaixo e não sombrear, como o Leandro fez aqui. E aí, o que acontece? Daqui a pouco, esse processo aqui, dependendo, né, aqui, casualmente, aqui o do Leandro, ele é relativamente bem tranquilo, assim, né? Mas tem alguns casos que, por exemplo, eu passo da operação, né? Que nem aqui, ó. Eu passo da operação para armazenagem, né? E da armazenagem eu passo pelo transporte. Aí acaba que o que acontecia, né? Passa por cima aqui desse e fica um pouquinho confuso, né? Porque daí estão todas as figuras em todas as linhas, né? E aí fica meio confuso, porque daí a linha acaba passando por cima delas, né? Aqui o do Leandro até tá bem assim, ele conseguiu fazer de uma forma que, além de tá sombreado, né, não parece passar por cima das outras, certo? Mas eu tive alguns casos que isso aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar aqui a minha apresentação, tá? Eu vou abrir um trabalho de um colega, tá? Onde isso aconteceu, mas eu não quero que apareça o nome, tá? Por fins de que só para citar como exemplo mesmo do que eu quero falar, né? Eu acho que fica mais correto assim, tá? Deixa eu interromper aqui a apresentação da tela, e aí eu vou entrar no trabalho do colega, mas vou ter o cuidado ali de não aparecer o nome, certo? Na verdade, o fluxograma está certinho, ele só tem esse detalhe, né, de que acaba passando por cima dos outros símbolos, aí fica um tanto confuso para visualizar. Tá? Vou entrar aqui. Vocês não estão enxergando a minha tela, só estão me vendo agora, certo? Parar a apresentação. Tá. Não, estamos te vendo. Tá. Eu vou apresentar, agora sim. Tá, agora foi. Se tu clicar no mesmo que tu clicou ali, já sabe quem é. Não, eu errei, não era o Matheus, tá? Não era o Matheus, tá, Matheus? Fica tranquilo. Eu já olhei aqui, abri aqui, não era assim. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso lá. Tá abrindo. Tá. Mas não tem problema, toda crítica sempre é bem-vinda. Não, sem dúvida, Leandro, mas é que eventualmente, tá? Sabe como é que é aquela história? Gato escaldado, né? Eu já recebi crítica uma vez por apresentar, um aluno ficou ofendido uma vez, né? Porque acabou citando o nome dele lá no trabalho, enfim, ele não gostou. Né? Acho que eu fui bem econômico até na época nas críticas, enfim, né? Mas como eu fui chamado pela coordenação, eu resolvi, não vou mais fazer isso para não ter maiores problemas, tá? Agora eu vou apresentar a tela aqui para vocês, tá? Para ficar mais claro aqui o que eu estou falando efetivamente, tá? Mas o processo aqui é bem bacana, inclusive, está bem exposto, né? Poderia ser, inclusive, o exemplo, né? Só esse detalhezinho aí que não se tornou o exemplo, tá? Mas é um fluxograma que, no mínimo, nota 9, tá? Se fosse colocar aí numa escala de 0 a 10, tá? Vejam aqui, ó, tá, pessoal? É isso que eu estou comentando. Vocês já enxergam a tela aqui? Sim, beleza. Eu vi que o Leandro fez o certinho, tá? Vejam que aqui, ó, isso que eu quis dizer aqui, ó. Por exemplo,
Aqui também, ó, por exemplo, aqui, ó, no processo, nesse segundo aqui que tem uma espera, né, o que acontece, né? A linha, ela acaba perpassando aqui por cima de um bloco retangular que se refere à inspeção, né? Aí parece que nessa linha aqui tem duas atividades, na verdade, quando na realidade é só uma, é só a atividade de espera, né? Então, assim, as demais aqui, né, o transporte, inspeção, espera, dá até para deletar, tá? Pode pegar as figuras ali, deletar, né? E só manter as figuras ali que realmente estão fazendo parte do processo. Ou deixar sobrado daquele jeito que eu fiz, né? Isso. Daí fica bem legível, fica qualquer leigo vai olhar, esse processo vai para aquele lá, fica bem fácil. Exatamente, tá? É bem isso que o Leandro falou, né? Ou deleta as figuras ou deixa sombreadinha, né? Que ela mal apareça ali para ficar bem claro, né? Qual atividade realmente está se desenvolvendo ali, né? Mas se vocês como você acender uma luz, entendeu? Ficar uma luz acesa, entendeu? Exato. Vamos pensar num farol, né? Quando a gente vai ultrapassar alguém numa rodovia, né? Se na direção contrária tiver alguém com farol alto, nos ofusca, né? É mais ou menos isso, né? Aparecendo todas as figuras assim no mesmo, numa mesma forma, assim, né? Em destaque, acaba que meio que deixa meio nebuloso, assim, exatamente. Claro que se eu olhar com bastante atenção eu vejo, né? Mas é essa a questão, né? Mas no mais aqui, né, pessoal, distância em metros, tempo em minutos, tá? Tudo certinho aqui nesse fluxograma. Uma coisa também que poderia ter colocado ali, até eu não achei ruim, não, achei legal assim. Sim. Botar um ponto vermelho, então, ali, ó, onde tem as interseções. Também. As linhas. Aí está mostrando que aquele ponto, aquele outro ponto ali aí fica bem legível daí. Mas eu não achei ruim, não. Não. O processo em si está muito bem exposto aqui, né? Só essa questão mesmo, né? De daqui a pouco ela acabar passando, né? Por cima de outras atividades e não aquela da linha apenas, né? Só para ficar mais claro mesmo. Só esse o detalhe, né? Eu mostrei aqui porque acho que tem coisas que só mostrando para a gente conseguir compreender melhor efetivamente, né? Então, vamos lá. Feito, então, a apresentação dessa questão, né, agora vamos, então, para o conteúdo da aula de hoje. Né? Vamos lá. Opa, eu botei o PDF, mas o PDF é o arquivo de vocês. Deixa eu abrir o meu PowerPoint aqui, que fica mais claro. Bom, pessoal, nessas primeiras aulas todas, né, nós já estamos agora, deixa eu até ver aqui exatamente, deixa eu dar não sei por que agora ele não, eu estou dando S que ele não sai, deixa eu ver. Tá, agora saiu aqui. Nós já estamos aqui, deixe-me ver, 13ª aula, né? Já passamos da metade do semestre, né? Então, mas até agora, basicamente, né, dentro do nosso PDCA aqui de processos, né, nós estamos na segunda etapa ainda. Né? Até então, nós estávamos na fase de definir o processo. Né? Ou seja, de entender o processo, né? E aí por isso o mapeamento, né? E para agora, né? E para isso, né? As diferentes técnicas de mapeamento, né? E agora, efetivamente, nós vamos para a etapa da padronização, né? Uma vez definido o processo, se entendendo que aquele é o melhor processo para executar a atividade no momento, né? Nós vamos padronizar
né, esse processo para que haja um procedimento operacional padrão, efetivamente, né, para que isso se torne, né, a maneira correta de desenvolver aquele processo dentro da organização. Ah, professor Igor, o processo pode ser revisto? Sim, né? Vocês vão ver que, né, no próprio formulário de procedimento operacional padrão, há um campo lá onde a gente coloca os dizeres revisado em, né, onde se tem primeiro a elaboração, elaborado em data tal, né, revisado em tal data também, né, justamente para que a gente possa visualizar diferentes momentos, né, revisar, né, identificar se aquele procedimento continua o mais adequado ou não. Né? Então, estando nessa segunda etapa, né, vamos falar então um pouquinho mais de padronização. Bom, para falar da padronização, né, é importante a gente compreender, né, que dentro das organizações, né, elas são gerenciadas por diretrizes. Que diretrizes são isso? São essas? São as que a gente chama de diretrizes estratégicas. Tá? É aquilo tudo que é estabelecido pela alta administração da empresa. Né? São aqueles macro-objetivos que a empresa, né, vai buscar, né, e que todas as demais áreas da empresa devem convergir para o alcance daquelas diretrizes. Né? E aí, por isso, né, elas são desdobradas nas diferentes áreas da organização. Né? Da onde que surgiu esse gerenciamento das diretrizes? Tá? Ele surgiu lá da gestão da qualidade, né? Assim como a própria questão da gestão por processos, né, vem muito aí dessa escola da gestão da qualidade, o gerenciamento pelas diretrizes também. Né? E o nome original do gerenciamento pelas diretrizes, né, como a gente conhece aqui no Ocidente, é Hoshin Kanri. Né? Isso vem do japonês, né? A gente sabe que o Japão, né, é a terra-mãe da qualidade. Né? Na verdade, a gente pode dizer que os Estados Unidos são a terra-mãe da qualidade, mas vamos dizer assim que... Pois é, eu ia dizer que... Bom, enfim, não quero polemizar. Mas assim, só para vocês entenderem, né, os primeiros pensadores da qualidade eram americanos, né, mas as ideias deles acabaram ganhando terreno fértil efetivamente no Japão, né, na questão da reconstrução, né, do Japão pós Segunda Guerra Mundial. Né, os americanos lançaram as duas bombas, né, nucleares de Hiroshima e Nagasaki, né, mas depois enviaram aí, né, diversos cientistas, técnicos, pesquisadores para ajudar depois na reconstrução do Japão. Claro que também, não vamos pensar que não, também tiveram altos lucros aí, né, nesse auxílio, né, à reconstrução do Japão. Mas, enfim, esses pensadores, né, o Edward Deming, o Shewhart, né, que é o pai do PDCA, esses caras foram para o Japão, né, e né, Philip Crosby também foram para o Japão, e as ideias deles, né, acabaram influenciando muitos outros pensadores, aí sim, japoneses, como Kaoru Ishikawa, né, o Taguchi, entre outros aí que né, expandiram ainda mais, né, a gestão da qualidade. Bom, mais especificamente dentro do gerenciamento pelas diretrizes, então nós temos a palavra Hoshin, né, que se refere ao sentido estratégico e a longo prazo, né, de nós nos anteciparmos à concorrência, né, e o Kanri significa um sistema de controle para a gestão de processos. Né, basicamente, é esse o significado do Hoshin Kanri. Indo em direção lá à disciplina, no curso de processos gerenciais, à disciplina de gestão empresarial, no curso de administração, a evolução do pensamento administrativo 1, né, dentro das escolas da administração e da gestão,
né? O gerenciamento pelas diretrizes é oriundo da APO, da Administração por Objetivos, né? Lá daquela escola que tinha como foco original o planejamento estratégico. Né? Então, a partir disso, a gente pode dizer que o gerenciamento pelas diretrizes, ou o Roshin-Kanri, o que ele é? É uma metodologia sistemática, né, de planejamento estratégico, né, para definir as diretrizes estratégicas, né, embora seja aplicável a outros tipos de planejamento, plano de negócios, né, projetos, enfim, no geral, que acontecem dentro da organização, certo? Mas originalmente ligado ao planejamento estratégico, né? Ainda sobre o gerenciamento pelas diretrizes, é uma metodologia que tem uma estrutura que permite combater o não cumprimento do planejado, né, tendo como base o nosso ciclo PDCA, né, o P de plan, né, de planejar, do de executar, o check de verificação e o A de action, né, de atuar corretivamente. Né? Essa metodologia, então, ela tem início numa visão, né, aquela mesma visão que normalmente as empresas vão criar, né, vão elaborar na elaboração do seu planejamento estratégico. Né? Elas elaboram missão e visão. Missão é o que a empresa é hoje, né? E visão é aquilo que a empresa espera ser num prazo de 5 até 10 anos. Né? Essa visão ela vai ser traduzida em objetivos, né, pessoal? Porque não adianta eu botar lá no meu planejamento estratégico uma visão de que eu vou ser líder de mercado se eu não tiver objetivos que efetivamente me levem a atingir essa visão. Eu não vou ser a empresa mais lucrativa do setor se eu não tiver objetivos que me levem, né, a atender essa visão. Né? Então, na verdade, a ideia do gerenciamento pelas diretrizes é efetivamente amarrar os diversos objetivos dentro da organização com as diretrizes estratégicas, né, da alta direção da empresa. Justamente para que não aconteça aquilo que acontece em um monte de empresas, né, onde cada um rema para um lado, né, e aí os grandes objetivos da empresa ficam em segundo plano. Né? Então, essa visão ela é traduzida em objetivos para o espaço de 3 a 5 anos, né, para o planejamento anual e também para a implementação, execução e as próprias revisões, tanto do progresso, né, das ações aí estabelecidas, quanto a revisão anual, né, que sempre deve ser feita. Né, normalmente as empresas fazem lá, né, o seu balanço ao final do ano, né, para projetar o ano seguinte. Né. Bueno. Então, aí alguns objetivos do gerenciamento pelas diretrizes, né? Então, alcançar as metas da alta administração, né? Melhorar procedimentos e padronizar, né? Aqueles procedimentos que foram melhorados, e também melhorar a comunicação. Né? Vocês vão ver que, como é uma metodologia sistemática, ela acaba facilitando a comunicação dos objetivos, dos grandes objetivos, das diretrizes da organização. Né? Então, a diretriz, né, ela advém da diretriz principal, né, que é a visão da empresa, mais uma meta e mais o procedimento, né, de como efetivamente chegar, né, àquele resultado almejado. Né? Então, os estágios aí desse gerenciamento pelas diretrizes. Primeiramente, nós temos as diretrizes anuais do presidente, né, que vão se traduzir em metas anuais, né, a partir da visão estratégica e também, né, composto aí pelas medidas necessárias para que isso aconteça. Né? E aí, pessoal, nós temos o grande pulo do gato aí, do gerenciamento pelas diretrizes, né, que é o sistema de desdobramento dessas diretrizes. Então, vamos supor que, né, a visão da empresa, né, eu poderia ter aqui mais uma escada aqui, né, mais um degrau aqui na nossa escala de metas aqui, né, onde eu teria a visão lá que é ser a empresa mais rentável. Né, e que para isso aconteça, a diretoria estabeleceu o seguinte, que se deve reduzir o custo variável em 3%. Né? E como é que se faz isso? Né? Efetivamente, né, solicitando ao nível gerencial que se reduza, então, esse custo variável.
E aí, em conjunto com a diretoria, a gerência identificou que é possível, para reduzir esse custo variável, aumentar a produtividade em 5%. Né? Em aumentando, né? Mas como é que eu vou aumentar essa produtividade em 5%? Né? A gerência entendeu, né, juntamente com a supervisão da produção, que é possível redimensionar alguns recursos empregados. Né? E aí a supervisão, né, para que se aumente essa produtividade, né, entendeu que, em conjunto com a gerência, que é possível reduzir o desperdício em 10%. Né? E aí como? Né? Agindo nos principais problemas. Então vejam que esses objetivos, né, tanto da diretoria, né, essas metas, melhor dizendo, quanto as metas dos demais níveis, elas estão amarradas, elas estão interligadas. Essa é a ideia, então, do gerenciamento pelas diretrizes. Né? Em relação a estabelecer itens de controle, pontos de verificação, né? Cada nível vai estabelecer os itens de controle, né? E o interessante é que o item de controle será o item de verificação no nível superior. Né? Então, eles vão olhar aqui, né? A gerência vai olhar, né, para a supervisão de produção e vai identificar, né, se reduziu realmente o desperdício em 10%, assim como a diretoria vai verificar junto à gerência, se aumentou realmente essa produtividade em 5%, né, dessa forma, então. Né? E, por fim, né, também a partir de uma técnica que é o diagrama das matrizes, né, que isso é um assunto que a gente vê nas aulas mais adiante. Né? Então, em respeito ao gerenciamento da rotina, né, a gente pode dizer que gerenciar é basicamente atingir as metas. Né? Então, ele é definido, né, gerenciar a rotina de trabalho é definida como o quê? Né? Como as ações e verificações que precisam ser feitas diariamente para que cada pessoa possa assumir as suas responsabilidades, né, no cumprimento das obrigações conferidas a cada indivíduo na organização. Pessoal, aqui é importante dizer, então, que o gerenciamento das diretrizes e o gerenciamento da rotina do dia a dia, eles estão altamente interligados. Né? O gerenciamento da rotina é justamente assegurar que aquelas metas que a gente falou anteriormente, elas realmente aconteçam, né, no dia a dia da organização, que elas sejam realmente perseguidas no dia a dia da empresa. Né? Então, nesse gerenciamento da rotina, devem ser criados vários controles e muitas atividades, né, com vistas aí a assegurar a qualidade. E que para que isso realmente aconteça, né, pessoal, aí é que vem a padronização. Né? Nós melhoramos um processo, né, a tal ponto, né, aperfeiçoamos esse processo a tal ponto que vamos padronizá-lo, né, vamos criar um chamado procedimento operacional padrão, né, o famoso POP. Né, muitas organizações o chamam, né, pela sigla, né, POP. Né? Algumas observações importantes. Né? Uma organização que não possui padrões de suas atividades de rotina nunca poderá garantir a qualidade do que faz. Né? Isso é fato, pessoal. Porque vamos pensar num processo produtivo. Né? Se cada vez que eu construir, por exemplo, montar um carro, cada vez eu vou utilizar procedimentos diferentes, conforme o turno de trabalho, conforme as pessoas que estão executando, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter carros diferentes uns dos outros. Né? Para que eu possa garantir, né, que todos os meus automóveis montados sejam iguais, ou o mais próximo possível de iguais, eu tenho que assegurar que as atividades de montagem desse veículo se realizem, né, aconteçam sempre da mesma forma. Compreendem? É nessa linha aí que a padronização, ela então é uma das atividades mais importantes para a qualidade. Eventualmente vocês vão daqui a pouco se questionar, né, sobre algumas
empresas que, de repente, têm selo ISO 9001, né, o selo de gestão da qualidade, e não tem tanta qualidade assim na visão de vocês. Né? Eu gostaria de dizer, né, que esses selos, na verdade, eles não garantem a qualidade do produto. Eles garantem a qualidade do processo, que aquele processo ele é sempre desenvolvido da mesma maneira. Agora, se o processo que é desenvolvido sempre da mesma maneira resulta num produto ruim, aí é um outro problema. Compreendem a diferença? Sim ou não? Emitam sons. Ou teclem no chat. O Leandro pelo menos me fez um certinho ali, já é alguma coisa. Certo? Vamos lá. Joinha. Tá? Deixa eu adentrar aqui na apresentação novamente. Né? Então, assim, pessoal, se a gente não pode dizer que, né, a gestão da qualidade, né, a padronização vai garantir a qualidade do produto de forma direta, né, mas indiretamente, a partir do processo, a tendência é que sim. Né? E como é que pode ser definida, então, a padronização? Né? Ela pode ser definida, então, como a unificação dos indivíduos segundo modelos aceitos por um grupo. Pessoal, isso aqui é algo fundamental, certo? Para que a padronização, né, para que o procedimento operacional padrão criado ele realmente funcione, ele não deve ser imposto de cima para baixo, mas sim deve contar com a participação daqueles que desenvolvem a atividade. Né? E aí, a partir disso, chegar a um acordo, né, da melhor maneira, né, de se fazer aquele processo efetivamente. Certo? Depois, né, então, alguns conceitos aqui relativos à padronização. Né? Ela é uma técnica que visa reduzir a variabilidade dos processos de trabalho, né, mas também sem prejudicar a sua flexibilidade. Tá? Hoje em dia, né, os sistemas de produção eles estão cada vez mais flexíveis, né? Então, eu tenho que acompanhar isso, né, pessoal? Eu não posso ter um padrão de tal forma que eu não consiga flexibilizar de forma nenhuma o processo, né? Porque vejam que um dos conceitos de qualidade é a satisfação do cliente, né? E se o cliente me exige flexibilidade e eu não consigo dar, ele é um problema. Né? Eu gosto de lembrar aqui sempre de um exemplo bem didático que são os lanches, né? O X, por exemplo. Não sei se eu já comentei isso com vocês lá quando falava em fluxograma, mas uma coisa que era sempre um problema lá na casa dos meus pais era quando a gente ia pedir um X, né? Hoje o pessoal costuma pedir mais hambúrguer aí com a gourmetização aí dos diferentes produtos, né? Mas, por exemplo, o X da minha irmã era sem maionese, sem alface, bom, era praticamente um pão com carne, tá? Mas dependendo do local onde nós pedíamos, vira e mexe, né, o pedido vinha com a maionese que ela não queria, vinha com alface que ela não queria. Por quê? Porque essas empresas tinham dificuldade, né, essas lancherias tinham dificuldade de sair, né, do seu padrão. Né, elas eram um pouco flexíveis nesse sentido. Né, então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar justamente para não perder o cliente, né? Claro que uma das questões que a gente vai avaliar, né, pessoal, é o quanto, né, das pessoas que pedem X fogem do padrão, né? Um percentual significativo ou não, vale a pena ser flexível ou não para atendê-los, né? Dependendo do montante de pessoas que pede, né, algo fora do padrão, sim. Né? É muito provável que eu tenha que me adaptar. Sim, alguém quer falar? Eu estou vendo alguém com o microfone aberto. Eu, professor, de novo. Nesse ponto eu intervi realmente esse percentual de pessoas que pedem diferente, né? Uhum. As empresas elas estão preocupadas em atender o X percentual o maior possível naquele padrão, né? Então, se é 1% só que vai pedir diferenciado, a pessoa tem que acabar esperando para que
para poder ser atendida, e não é feito de uma maneira tão rápida, né? Mas eu vejo não só a padronização assim, num ponto só separado, eu vejo que ela está interligada com a organização, professor. Por quê? Porque uma coisa que é padronizada, você acaba tendo uma organização melhor de fluxo de trabalho, entendeu? Eu vejo isso no meu trabalho lá, e às vezes eu acabo sendo muito exigente até, além do que até o técnico de segurança do trabalho é lá. Eu vejo um pouco, às vezes, desorganizada, eu fico pensando como é que a pessoa consegue trabalhar num ambiente desorganizado desse. Aí deixa de um lado, tijolo do outro, uma hora o cara vai acabar tropeçando, vai acabar se machucando, quer dizer, se você é organizado e trabalha padronizado, você não vai ter os riscos até de acidentes e riscos, se for um caso de lanches, né? Se você está organizado, você não vai se perder, né? Você vai fazer um sequencial, e hoje em dia as empresas que trabalham com fast food, eles já estão se adaptando a isso. Então, eles têm um monitor lá que eles colocam lá o próximo pedido. Então, os caras vai acompanhando o que está no pedido. E mesmo assim, eu vi que já dá erros. Esses dias eu fui no shopping e aconteceu isso. A pessoa pediu alguma coisa e, opa, não está faltando aqui as fritas aqui. E foi até no meu caso, que eu tinha pedido um refrigerante Guaraná e quando eu vi, tinha lá um copo de coca. Eu falei, tá, dá para cá. Lá, não vou ficar implicando por causa de... Mas se perder, né? Quer dizer, então, você tem que padronizar, mas você tem que ser organizado, senão as coisas não funcionam. Perfeito, perfeito. Reforçando um pouco isso, Leandro, que tu comentaste, eu me lembro, assim, que, por exemplo, a General Motors e a Ford, tá? Ainda no século passado, elas guerrearam aí para serem líder de mercado de vendas no mercado norte-americano, que é o maior comprador de veículos, né? E o que aconteceu no mercado norte-americano? Né? A Ford, inicialmente, né, padronizou de tal forma o Ford T, que ele ficou o carro mais barato, né, a ser consumido pelo norte-americano, e obviamente, né, foi o precursor da produção em massa, né, da linha de montagem móvel, enfim, e isso alavancou as vendas da Ford, ela se tornou a maior fabricante mundial de veículos, né. Porém, com o passar dos anos, lá pelos anos 50, né, o que aconteceu? A GM se deu conta de uma questão, que aquela falta de flexibilidade da Ford poderia ser um ponto a favor deles. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar com uma perspectiva diferente da Ford. Por que eles entenderam? Que o norte-americano, né, boa parte do público norte-americano, ele tinha poder aquisitivo para algo mais, né, e para variações no seu carro, né, porque as pessoas tinham rendas bem diferentes uma das outras, né? Claro que não com um perfil de desigualdade tão grande como o nosso aqui no Brasil, mas tinha. E eles perceberam que daqui a pouco todo mundo que olhava para o lado, um Ford T. E aí daqui a pouco, o que eles perceberam? Que surgia aí, né? A necessidade já estava atendida, né? Como o pessoal do marketing diz. Mas o desejo já era por algo mais da maior parte dos americanos. E eles começaram a fabricar veículos em modelos diferentes, cores diferenciadas, e acabaram tomando conta do mercado norte-americano. Até a Ford se dar conta disso levou um tempo, né? E eles perderam bastante, né, em vendas e acabaram perdendo a liderança, né? Mais tarde a GM perdeu a liderança para a Toyota, mas aí já é uma outra história, né? Aí tem toda uma outra questão, né? E no teu caso, né, Leandro, que tu comentaste ali que recebeu uma Coca-Cola ou uma Pepsi, Coca-Cola, né, no McDonald's, ao invés da Guaraná,
não te importou, né? Quando eventualmente algum outro cliente, né, especialmente se fosse mulher, né? Não, brincadeira, tá, meninas? Não necessariamente, tá? Mas é que eu tiro por base a minha esposa, com certeza ia reclamar. Né? E talvez nem ia querer o lanche, tá? Então, não querer o lanche também é exagero, né? Ela ia pedir para trocar o refrigerante, isso eu não tenho nem dúvida. Né? Então, eu reclamei porque a esposa toma Coca-Cola, então ela tomou. aí ficou tranquilo. Não foi o McDonald's, porque eu não gosto do McDonald's, foi o KFC. Ah, o KFC, do frango frito. Mas que também serve lanches no estilo do McDonald's, né? Não, já você tem como referência o Mac, mas tem o Burger King, né? Tem o próprio Subway, que hoje faz um contraponto, né? No Subway tu monta o teu sanduíche, na verdade. Ele é, vamos dizer assim, ele foi para outra vertente da flexibilidade, né? Sim, foi até. A gente comentou outra vez a respeito disso, eu já tinha citado, né? Exatamente. Então, seguimos aqui. Né? Então, isso significa que os produtos devem atender às expectativas do cliente de forma regular e ao menor custo possível, né? Aquilo que a gente falava antes. E padronizar não significa perder flexibilidade para atender expectativas dos clientes, nem sujeitar os trabalhadores a rotinas monótonas e normas rígidas, né? Até porque um dos grandes conceitos aí da gestão da qualidade é o job rotation, né? Justamente as pessoas executarem tarefas diferentes, né? Para a empresa até não ficar nas mãos de um determinado funcionário, porque só ele sabe executar aquela tarefa, né? Para isso, então, se criam os formulários de procedimento operacional padrão, né? Justamente para que outra pessoa possa ir lá, eventualmente, e executar a tarefa, mas também é importante que a pessoa já esteja treinada, né? E aí, por isso, rodando o pessoal nas estações de trabalho é uma forma interessante, né, de que todos saibam, né, se não fazer tudo, né, pelo menos fazer de tudo um pouco, né, eles sabem. As características necessárias para a criação de um padrão, né? Focalizar o usuário, ou seja, quem vai executar a tarefa, né, pessoal? Não adianta, como eu falei antes, daqui a pouco, elaborar um procedimento operacional padrão de cima para baixo e quando chega lá no usuário, que é quem vai executar a tarefa, ele não faz aquilo porque ele não concorda com aquilo, enfim, né? Então, isso é um fator complicador. Né? Simplicidade em linguagem apropriada, né? Quanto mais simples, melhor, já dizem os japoneses, né? Retratar a prática atual, né? Um outro item importantíssimo. Facilidade de revisão, né? Também ele deve ser revisto periodicamente, né? Atender às necessidades do trabalho. Participação das pessoas que executam a tarefa obtendo consenso, né? Isso a gente até comentou mais cedo. E ser flexível, né? É outro item que é importante aí, né? Para atender a demanda aí das organizações, né? Os benefícios que a padronização nos traz, né? A utilização adequada dos recursos, né? Agora eu lembrei do que o Leandro estava falando, só para vocês terem uma ideia, pessoal, como a questão da organização está intimamente ligado à padronização. Nos anos 80, né, eu não vivi naquela época, Leandro, acho que nem tu, né, mas eu ouvia falar, né, que se tinha uma disciplina nos cursos de administração, técnicos e superiores, que se chamava OIM, que significava Organizações e Métodos de Trabalho. Já ouviu falar disso, Leandro? Não, essa época eu estudava no ginásio ainda, né? É que eu fiz técnico, por isso que eu lembro bem disso. Eu fiz essa disciplina, né? Organização e métodos de trabalho. Tá? Justamente porque a padronização entrava aí dentro dessa organização e dos métodos de trabalho, né? Justamente para que a gente faça o trabalho da melhor forma possível, né? Dentre as inúmeras que podem existir. Né? Para gerar uniformidade no trabalho, ou seja, todos desenvolverem a atividade,
né, da mesma maneira, né, independente do colaborador, independente do turno de trabalho, registrar o conhecimento tecnológico, né, na medida que eu transfiro o conhecimento para um formulário, né, aquilo eu transformo o que a gente chama de conhecimento tácito, né? Conhecimento tácito é aquilo que a gente tem na nossa própria cabeça para explícito, né? Ou seja, a gente deixa ele de forma explícita no papel que qualquer colaborador pode ter acesso, né? E aprender a executar aquela tarefa, né? Facilita também o treinamento dos colaboradores, obviamente, né? Melhora o nível técnico das equipes e também evita desperdício de tempo, né? Vocês imaginam se a cada dia que fosse iniciar uma nova rodada de produção, a gente tivesse que definir como nós íamos fazer hoje, né? Na medida que a gente já tem, né, o procedimento já pré-estabelecido, né, a gente evita realmente o desperdício de tempo. Né? Então, aqui os passos da padronização, né, isso é uma proposta, efetivamente, né? Normalmente se trabalha com algum consultor, né, que vai dar o treinamento sobre o procedimento operacional padrão a ser desenvolvido, né? Em conjunto, né, consultor e líder, então escolhem, né, um coordenador aí dessa equipe de padronização, né, e o líder, junto com o coordenador da equipe, definem o processo, né, a ser melhorado. Né? Esse coordenador da equipe ele vai selecionar os membros e vai combinar as normas, né, da equipe que vai desenvolver aí a padronização. Né? Depois, o coordenador e a equipe vão desenvolver o fluxograma, vão desenvolver o mapa do processo, né? Vão estabelecer quem são os clientes, né, do processo, e aqui a gente fala clientes, né, pessoal, não necessariamente apenas o meu cliente final, né, o cliente externo, mas sim, né, os próprios clientes internos daquele processo, né, daquela operação, daquela atividade. Né? Muitas vezes uma célula é cliente da outra dentro de uma linha de produção. Né? Vão estabelecer os controles, né? Quais são os indicadores que vão controlar aquele processo, e também vão indicar os fornecedores e requisitos. Né? Ao mesmo tempo que a célula B é cliente da A, né? A célula A é fornecedora da B, né? E também vai ter lá seus requisitos. Né? Depois, na próxima etapa, ainda o coordenador e a equipe, né, vão estabelecer as ferramentas, equipamentos e materiais necessários, né? Vão visualizar o passo a passo do trabalho, né? Depois vão desenvolver um teste piloto, né? Ou seja, vão executar para poder fazer a avaliação, né, que vai se dar nessa próxima fase aqui, onde eu vou revisar o padrão, né, estabelecido e ver se ele foi adequado, né, se atendeu aí os requisitos. Né? E por fim eu vou oficializar e assumir responsabilidade, né, na medida em que nós assinarmos embaixo esse padrão, e né, o coordenador dessa equipe vai ficar monitorando a utilização do padrão, né, para que realmente esse padrão aconteça no dia a dia. Né? Após estabelecer os padrões, então, para assegurar a qualidade, se deve operacionalizar eles, né? A partir do quê? Como um documento que deve ser único para determinada atividade, né? É importante que ele seja controlado. Para isso é legal ter um carimbo contendo os dizeres, né? Cópia controlada aí nos procedimentos, né? E padronizar um tipo de impresso, né? Que vai ser esse procedimento operacional padrão, né? O famoso POP. Né? Aqui, pessoal, eu pego um exemplo bem didático, né? Bem simples, né? Para vocês verem que a gente pode criar um formulário de procedimento operacional padrão para quase tudo. Tá? Então vamos pensar aqui num restaurante, né, que quer padronizar o preparo do café, né? Porque tem dias que o café sai fraco, tem dias que o café sai forte demais, e alguns poucos dias o café sai no ponto. Né? Então eles se reuniram e qual é a melhor maneira de fazer o café, né? De qual maneira nós temos um melhor resultado, realmente, né? E aí eles identificaram o seguinte, que o material necessário para o café é a chaleira, né? É o café em pó, um medidor de café, a garrafa térmica, o filtro de papel, né? E
um porta-filtro, um conector, uma xícara padrão, né, e uma luva térmica, né, isso para evitar acidente de se queimar. Né? E aí os passos críticos, né? Verificar primeiro quantas pessoas vão tomar o café, depois, passo 2, colocar água para ferver na chaleira, né? Uma xícara padrão por pessoa. Depois, colocar o pó de café no filtro, né? Um medidor de café por pessoa. Depois, lavar a garrafa térmica. Depois, assentar o filtro sobre a garrafa através do conector. Sexto, quando a água começar a ferver, colocar um pouco sobre o pó de forma a molhar todo o pó, né? Após 30 segundos, colocar o resto da água no filtro, né? E assim que todo o café estiver coado, retirar o filtro e aí fechar a garrafa térmica. Recomendações do manuseio, né? Após cada coação, né? Lavar todo o material, secar e guardar, né? E o pó de café deve ser mantido sempre na lata fechada. Os resultados esperados aí desse processo. Café sempre novo, né, no máximo até 1 hora após coado, e na medida, nem tão fraco e nem tão forte, né, no momento que a gente padroniza lá, então, né, colocar a chaleira a ferver, né, e uma xícara padrão por pessoa, né, se a gente vai fazer café para 5 pessoas, 5 xícaras, né, de água dentro da chaleira. A mesma coisa um medidor de café por pessoa. Cada pessoa que vai tomar o café, são 5 pessoas para tomar café, são 5, né, colherinhas, medidores de café cheios aí por pessoa. Né? As ações corretivas, né, caso haja algum tipo de reclamação do café está forte ou fraco, né, verificar se realmente foi seguido o processo, né, desde a quantidade certa de água quanto a quantidade certa de pó, né, ou até mesmo se houve alguma mudança na qualidade do pó. Né? Daqui a pouco a gente comprava café Melita, agora comprou café Três Corações, o resultado saiu diferente, saiu mais forte ou mais fraco, enfim. Né? Ou até mesmo a mesma marca, mas a outra vez a gente comprou café tradicional e dessa vez compraram um extra forte. Né? E aqui é a aprovação, né? Pelos executores, pelo supervisor e ainda pela chefia, né, deles aqui. Pessoal, o formulário de procedimento operacional padrão ele pode ter diversas formas, tá? Ele pode ter aqui só com os passos críticos. No lugar desses passos críticos, eu poderia ter um fluxograma naquele padrão da ASME, né? Ou até um fluxograma vertical ou um fluxograma horizontal, e aí, né, com as atividades ali dentro, né? Posso ter dessas 3 formas, na verdade, né? Com fluxograma ASME, com fluxograma simples, né? Ou apenas com a descrição dos passos aqui, como está posto aqui nesse fluxograma. Ou até mesmo, né, pessoal, o processo até desenhado, né? Onde, por exemplo, aqui eu tenho, né, a ordem de aparafusamento, né, dos parafusos, né? Eu tenho, inclusive, uma nota de pressão do ar do parafusador pneumático, né? Ou seja, eu tenho, né, aqui a descrição, né, onde realmente deve ser feito o encaixe, a forma que deve se realizar a parafusação, né, e aqui todos os itens. Tá? Importante dizer aqui, né, tem o nome do processo, autorizado por quem, verificado por quem e preparado por. Né? Vejam que aqui no processo anterior, né, eu tenho aqui o padrão, o número, né, quando que ele foi estabelecido, quando ele foi revisado, né, eu quis mostrar isso para vocês, né, porque eu falei antes, né, que normalmente no formulário iam essas informações. Né? E aqui o número da revisão, né, se é a primeira revisão feita, já é a segunda, terceira, enfim, né, quantas revisões tiverem sido feitas, certo? Caros, opa, dúvidas até aqui, tranquilo? Tranquilo? Acredito pela cara ali do Leandro que tudo tranquilo. Tá? Quando eu abri aqui, aparentemente, tudo tranquilo. Pessoal, finalizando, então,
né, com relação ao procedimento operacional padrão, né, é importante não esquecer de girar esse PDCA aqui antes de sacramentar, antes de bater o martelo sobre o procedimento operacional padrão, né? Lembrem que o PDCA ele inicia no estabelecimento das metas, né, no plano de ação, né, para resolver eventuais problemas que forem detectados, né, vai se conduzir à execução desse plano, né, vai se executar efetivamente, vai se verificar se a meta foi atingida, né? Se não foi atingida, tomar as ações corretivas, e no momento que as ações corretivas derem certo, né, a gente padroniza e treina as pessoas, né? E sempre observar aí por meio do gerenciamento da rotina, né? Então, em cada uma das etapas aqui, a gente pode utilizar uma das 7 ferramentas de controle da qualidade, né? Que é algo que vocês veem lá na disciplina de processos de gestão da qualidade. O plano de ação, o fluxograma, a própria folha de verificação, né? Que é uma espécie de checklist, né? O gráfico de controle, Pareto, diagrama espinha de peixe, ou causa e efeito, folha de estratificação, enfim, né? São ferramentas aí que também complementam aí a nossa gestão orientada por processos. Certo? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver. Para o Leandro, em princípio, tá. Esperamos que para os demais também. Qualquer coisa, deem um grito aí, ou se não, né, pessoal, podem teclar aí no chat também, né, que a gente dá uma olhada, certo? O padrão do café no trabalho sou eu que determino lá, sou eu que faço. Lá, se não gostou do meu café, então vai fazer. Tá certo. Mas pensando num restaurante, né, Leandro? Ah, sim, não, estou falando do meu trabalho. De fato. Eu faço café de manhã, depois do almoço sou eu que faço café. Quem bebe, né, sou mais... Mas é o padrão Leandro de qualidade, tá certo. Tu acaba tendo uma mão, assim, é difícil tu errar. Uhum. Já tem esse tipo. É que nem eu estava lembrando, é que nem o basquete. Você calibra a tua mão. E aí, quando você começa a arremessar, tu não para de acertar. Entendeu? É fato mesmo. O treino, né, Leandro, ele acaba levando a perfeição. Né? Exatamente. Joia. Pessoal, assim, ó, em relação aí, né, aos próximos passos aí da nossa disciplina, né? Para a semana que vem, tá? Vocês têm um TDE, né? Um trabalho discente efetivo a ser desenvolvido, né? Que nada mais é do que elaborar um formulário de procedimento operacional padrão, tá? Pode ser nos moldes daquele do café, né? E vocês podem fazer para qualquer tarefa, tá? Se alguém quiser, até para fins de melhor entendimento, continuar utilizando o que fez nas atividades anteriores, tranquilo, mas também pode fazer para o preparo de um churrasco, para o chimarrão, né, preparação de máquinas, enfim, né, fiquem à vontade aí para criar um procedimento operacional padrão para uma atividade qualquer, certo? Essa é a atividade, então, para vocês desenvolverem até a terça-feira da semana que vem, né, e aí na quarta a gente retoma ela, né? Eu estou vendo aqui que até a Maria Eduarda até já desenvolveu ali, certo? Provavelmente ou fez durante o dia de hoje, já que já estava liberado durante o dia de hoje, ou até mesmo agora durante a aula. Bueno, feito esse TDE, né? Já está pronto para a semana que vem, tranquilo, né? Mas para fins aí de vocês visualizarem, também se programarem melhor, tá? Semana que vem tem aula normal, certo? Dia 17 tem a semipresencial 4, tá? Que não vai fugir do convencional, né? Eu vou dar um artigo para vocês fazerem a leitura,
né? E depois vocês vão construir um mapa mental, né? No dia 21 de outubro, tem uma live com o Diego Barreto, tá? Que ele é o VIP de estratégia do iFood, tá? Ele vai falar sobre a nova economia aí após a pandemia. Aqui está o card do evento, tá, pessoal? Para vocês participarem no dia, tá? Vocês têm que acessar esse endereço aqui, ubra.br/live, né? Procurem lá no dia 21/10, vai ter essa palestra aqui para vocês assistirem às 19h30. Tá? Vocês façam, no momento que vocês fizerem a inscrição, vocês ganham o link de acesso. Tá? E aí também vai ter essa atividade aqui, né? Para vocês elaborarem um mapa mental aí da palestra. E, por fim, e não menos importante, ou até mais importante, no dia 28 de outubro nós vamos ter a avaliação parcial 2, valendo 3 pontos, tá? Que muito provavelmente vai estar relacionada a mapear um determinado processo, tá? Provavelmente mapear um processo existente e propor um novo. Né? Muito provavelmente vai ser nessa linha, certo? Só para dar um panorama aí do que nos aguarda aí nesse mês de outubro. Certo? Tranquilo? Princípio sim, né? Depois que começar a desenvolver essas tarefas é que eventualmente vão vir as dúvidas, vão surgir algumas. Beleza? Então, meus caros, por hoje é isso. Uma boa noite a todos, né? Um bom resto de semana e um bom feriadão, né? Lembrando que as aulas, né? Claro, tem aula amanhã e sexta, né? Mas depois elas retomam só na próxima quarta, tá? Segunda é feriado e terça é feriado estendido por conta do dia do professor, que é dia 15, né? Eles anteciparam para o dia 13 e emendou aí. Tá joia? Boa noite e até a próxima, então. Tchau, tchau.